igreja, graça e paz, que Deus esteja te abençoando ricamente nessa noite. Hoje mais um dia, mais uma noite que nós vamos estar falando da palavra do Senhor. Hoje nossa quinta-feira, nosso culto de ensino da palavra. E eu gostaria, irmãos, de te convidar a pegar a sua Bíblia aí onde você está. Se você puder estar com a sua Bíblia agora nesse momento, a gente está fazendo a leitura no livro de Gênesis, no capítulo 21. Que você possa, que Deus possa abençoar o seu lar, meu irmão. Que Deus possa abençoar a sua casa. Que hoje seja um momento de renovo, um momento de muita alegria. Para mim, irmãos, é uma alegria tremenda quando o Senhor me dá a oportunidade de estar aqui. Porque mais uma vez o Senhor tem me dado graça, o Senhor tem me dado milagres. Então todas as vezes, irmãos, que eu subo aqui nesse altar, eu me lembro de todas as obras, eu me lembro de todos os milagres que o Senhor Deus fez na minha vida. Todas as vezes que eu subo aqui, eu vejo a misericórdia de Deus que renova a cada manhã na minha vida. Eu vejo a graça do Senhor sendo derramada sobre a minha vida. Porque por mim mesmo, irmãos, eu não poderia estar aqui. Eu só estou aqui porque o Senhor tem me sustentado dia e noite para a honra e glória do seu santo nome. Então aí com sua Bíblia aberta, vamos estar fazendo a leitura lá em Gênesis, no capítulo 21, no verso 9. Se você puder, tá com a sua Bíblia aberta e acompanhar aqui conosco a leitura, onde a palavra do Senhor diz assim. Gênesis 21, verso 9, diz assim: Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disse, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se uns 100 metros dali. Estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e tornou-se um bom atirador de flecha. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Aleluia. Glórias a Deus, Pai. Pai, nessa noite eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pela tua palavra, Senhor. Pela tua palavra que alimenta os nossos dias, pela tua palavra, Pai amado, que refrigera a nossa alma, pela tua palavra que o Senhor dessaste, Pai amado, para os teus filhos. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez hoje, muito obrigado pelos milagres que o Senhor já alcançou. Cada um que hoje está nos ouvindo, Pai amado.
Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor traz, através da Tua palavra, Pai, um direcionamento para as nossas vidas. E eu quero, Senhor Jesus, que nessa noite seja uma noite, Pai amado, de conserto, de restauração, uma noite onde nós podemos ver, ó Espírito Santo de Deus, seja, Pai amado, com cada um. Pai amado, que o Senhor possa visitar cada irmão, hoje na sua casa, hoje aí no seu lar. O Senhor pode, Pai amado, sondar esses corações, Pai amado. Talvez corações aflitos, corações que estão ansiosos, corações que porventura às vezes perdeu a esperança. E que o Senhor, Pai, nessa noite possa restaurá-los em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha casa, obrigado pelo meu lar, pela minha família. Obrigado, Senhor Jesus, pelos meus pastores, Senhor Jesus. Obrigado pela vida do meu pastor Diego, pela vida da minha pastora Renata. Senhor Jesus, eu te louvo pela vida do Pedro, Senhor Jesus. Pai, eu te dou graça, Senhor Jesus, por este momento. E, Senhor Jesus, eu te peço imensamente, Senhor Jesus, que cada palavra que hoje saia da minha boca, Senhor, não seja da minha vontade, mas seja unicamente da vontade do Senhor, Pai. Conduza, Senhor Jesus, esse tempo que nós vamos passar aqui. Conduza, Senhor Jesus, este momento que nós vamos passar te buscando, te adorando, ouvindo da Tua palavra, alimentando da Tua palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmão? Você pode dar graças a Deus aí na sua casa, aí onde você se encontra? Amém, irmãos. Essa é uma palavra, né, que o Senhor já tinha colocado no meu coração. Mas antes da gente entrar aqui no texto que eu acabei de ler, eu gostaria de voltar um pouquinho, onde fala das promessas que Deus tinha na vida de Abraão. Deus havia feito uma promessa para Abraão de que ele seria pai de multidões. Ele seria o patriarca do povo de Deus, o povo escolhido do Senhor. Então, Deus já havia dado essa palavra, essa promessa, entrega essa promessa para Abraão. Então, quando os tempos foram passando, essa promessa do Senhor ainda não havia se cumprido. E Sara, a sua esposa, ela tenta, de alguma forma, resolver, né, às vezes, dar um jeitinho para que aquela promessa se cumprisse na vida deles. Eles estavam ficando velhos, e aí Sara não se sentia em condições, né? O tempo passando, ela se dizia: eu já estou ficando velho, não poderei eu ter filhos, né? Mas Sara, então faz uma proposta ali para Abraão e diz: Abraão, vou chamar minha serva Agar e você vai ter um filho com ela, para que esse filho seja o filho da promessa do Senhor, para que esse filho seja o filho que será o filho das nações. Mas a palavra do Senhor diz que não era o filho com a escrava, mas o Senhor tinha dado uma promessa também para a vida de Sara. O Senhor tinha prometido para que Sara, ela seria mãe, mesmo não importando então a sua idade. Aí a palavra do Senhor diz então que Sara, ela entrega a sua serva Agar para Abraão, e ali ela tem o filho Ismael. Ismael, ele foi crescendo e também assim foi surgindo os problemas. E ali na casa de Abraão foi tendo ciúmes, provocações, humilhações. A casa de Abraão torna-se um lar cheio de conflitos. E muitas das vezes, irmãos, é isso que acontece. Quando nós não aguardamos, quando nós não esperamos a promessa do Senhor se cumprir na nossa vida. Quando nós, às vezes, por nós mesmos, nós queremos dar um jeitinho, nós queremos resolver, passar por cima da vontade, da orientação do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que quando o Senhor tem uma promessa na nossa vida, Ele é fiel para cumprir. Não importa o tempo, não importa o momento, Ele é fiel e Ele vai cumprir essa promessa. Tanto na minha vida, irmão, como na sua vida e hoje, onde você se encontra. Se você recebeu uma promessa do Senhor, creia que o Senhor Deus, Ele é fiel para cumprir todas essas promessas. Então ali chegando, ali no capítulo 21, que nós fizemos a leitura, ali num certo dia, Sara, ela já tem o seu filho,
né? Deus já cumpre a promessa ali no capítulo 21. Sara já é mãe de Isaac. E num certo dia, Sara fica observando ali Isaac e Ismael. Eles estavam brincando. Em outra versão da Bíblia fala que Ismael, ele zombava de Isaac. Ele provocava Isaac. Então Sara não gosta nada daquilo. Então Sara, ela chega para Abraão e pede: Abraão, mande embora Agar e Ismael. Mande embora essa empregada e mande embora o teu filho. Abraão, então, ali diante daquele acontecimento, ele fica ali meio perdido, ele não sabe qual atitude tomar. Mas aí ele vai e faz uma oração a Deus. E quando Abraão, ele ora, quando Abraão fala com Deus, Deus responde a Abraão assim: não se preocupe, faça como Sara está dizendo, eu cuidarei do menino. Às vezes a gente não entende, né, irmão, assim, as respostas de Deus. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas o que o Senhor tem colocado no meu coração é que eu preciso confiar naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Se o Senhor pede para fazer algo, irmão, faça algo. Você precisa aprender a confiar e esperar e descansar no Senhor. Então, numa madrugada, Abraão, então, ele se despede ali do seu filho e ele manda que eles vão embora. Ele entrega pão e um odre com água para Agar e para Ismael. E a palavra de Deus diz que eles saem dali sem direção. Que eles vão para um lugar, eles não sabiam para onde ia. E ali Agar pega o teu filho e ela sai sem direção com o teu filho. Ali fala do deserto. Se a gente voltar lá no capítulo 16, a palavra do Senhor vai estar nos falando que não era a primeira vez que Agar tinha ido experimentar o deserto. Lá no capítulo 16 diz que Agar, ela foi tão humilhada, ela foi tão... Sara havia perseguido tanto ela, que ela fugiu para o deserto. Mas quando ela fugiu para o deserto, lá no capítulo 16, Agar, ela teve um encontro com o anjo, porque Agar estava lá no poço com águas. Então ali no capítulo 16, Agar, ela sai sabendo para onde ela estava indo. E aqui quando chega no capítulo 21, Agar, ela é mandada embora. E ela sai sem rumo, sem direção. Ela sai frustrada, meu irmão. Ela sai dali totalmente decepcionada. Ela não sabia para onde chegar. Então, porque ali naquele momento ela precisava enfrentar o deserto. Ela precisava sair dali. Ela foi mandada embora. Não foi como lá no capítulo 16 que ela saiu e quando teve o encontro com o anjo disse: volta para Sara. Ali não, ali foi um momento totalmente diferente. Ali ela foi mandada embora. Talvez você hoje, talvez você esteja vivendo situação que tenha trago frustração para a sua vida, decepção para a sua vida. Talvez você esteja assim, vivendo sem direção, sem saber onde vai chegar. Às vezes é isso que nos acontece. Quando a gente, às vezes, sai da presença do Senhor. Quando, às vezes, nós decepcionamos com alguém. A gente sai e vai para algum lugar sem rumo. E quando nós saímos sem direção, quando nós saímos sem orientação, corremos um sério risco de a água acabar. A água ali de Agar, ela acabou. É como se nós pegássemos um carro hoje e fosse seguir viagem e sem direção, sem saber onde tinha um lugar, um posto onde a gente pudesse abastecer. Há muitos andando assim, sem direção, mudando os seus rumos, sem saber onde vai chegar. Então, meu irmão, o que nós podemos aprender aqui nessa noite? Que a água pode acabar. A água pode acabar.
Abraão havia lhe entregado para ela um odre com água. E com certeza aquele odre não era o suficiente para que eles passassem o tempo ali no deserto. A esperança de Agar estava enquanto ela tinha água naquele odre. Quando aquela água ela acaba, ali também acaba a esperança de Agar. Água é vida, água é esperança, água é o combustível para a nossa vida. E sem a água nós podemos morrer, nós podemos perecer, nós podemos sofrer muito sem a água. Este era o cenário de morte. Talvez hoje seja o cenário que muitos estão vivendo. Um cenário de morte. Morrendo de fome e morrendo de sede espiritual. Muitos já não têm mais prazer na presença de Deus. Muitos estão distantes, sem rumo. Muitos estão vivendo os seus maiores desertos na terra seca, morrendo a cada dia, porque têm afastado de Deus. E os seus olhos estavam ali vedados para não ver as grandes promessas que Deus tinha. Como anda a sua vida, meu irmão? Como anda a sua vida espiritual? Qual é o cenário real da sua vida hoje? Que você possa fazer uma reflexão, que você possa olhar para si mesmo e se perguntar a si mesmo, hoje, agora, esse momento, qual é o real cenário da sua vida? Qual é o seu real motivo do deserto que você está atravessando? Então ele fala que Agar, ela afasta, ela larga o filho dela ali, debaixo de uma árvore, de um arbusto. Ela deixa o filho dela ali e ela afasta, porque ela sabia que aquele filho iria morrer. Sabia também que a morte chegaria para ela. Que situação, meu irmão, que situação mais difícil que ela estava vivendo ali naquele momento. Será que nós podemos, no nosso coração, no nosso íntimo, imaginar que tamanha era aquela situação? Que dificuldade ela estava passando? Que fome, que sede. Nossa, meu irmão, nós precisamos olhar para nós nessa noite e ver qual é a situação que nós estamos vivendo. Talvez nós não tenhamos preocupado com a nossa vida espiritual, às vezes nós não temos preocupado com o nosso andar, nosso caminhar com Deus. E estamos morrendo, perecendo de fome e sede de vida espiritual. A palavra de Deus diz ali então que o menino chora. Lá no finalzinho do verso 16. Não suportando ver o filho morrer, ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. O menino começou a chorar. Verso 17. Deus ouviu e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse. O choro do menino atraiu a Deus. O anjo aparece para Agar e diz: Deus ouviu o choro do menino. Não tenha medo, não preocupe. Hoje essas palavras para o seu coração, irmão. Deus tem ouvido o teu choro. Não tenha medo, não preocupe. Interessante observar que o significado do nome de Ismael é Deus ouvirá. E Deus ouviu sim o choro daquele menino. Irmãos, Deus hoje, essa noite, Ele está tem ouvido o seu choro. Tem ouvido os teus prantos, as tuas súplicas, o teu clamor. Talvez as suas orações tenham sido lágrimas, mas Deus tem te ouvido. Deus está te ouvindo. Toma posse, irmão, dessa palavra, porque o Senhor Ele está ouvindo o teu choro. O Senhor tem ouvido as suas noites. O Senhor, Ele conhece cada dia. Conhece Deus do seu levantar até o seu deitar. No Salmo 55, verso 16, 17 diz: Mas eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva.
de manhã, ao meio-dia e de noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. De manhã, de noite, de meio-dia, eu choro e Ele me ouve. O Senhor tem te ouvido, dia e noite, de manhã, em qualquer momento. O Senhor tem ouvido o teu clamor. E ali o anjo aparece. E o anjo aparece para Agar e diz: Deus ouviu o choro do menino. Levante o menino e pegue-o pela mão. Deus estava dizendo para Agar: não preocupe, Deus tem ouvido o choro do menino, mas então levante, vai lá, pegue o menino pela mão, segure-o. Deus tem te levantado, irmão. E quando Deus te levanta, é porque Ele quer que você levante outra pessoa que está do seu lado. Quando Deus está te levantando, irmão, é porque Ele está te dando a oportunidade de você poder servir outra pessoa. Se Deus hoje, nessa noite, tem te levantado, se Deus hoje, nessa noite, tem ouvido o teu choro, vai lá, levante alguém. Vai lá, pegue-o pela mão. Se o Senhor já te levantou, é porque Ele quer que você levante outra pessoa. Levante aquele que está do seu lado. Quem é que está do seu lado que precisa ser levantado? Quem é que está do seu lado que tem chorado, que tem clamado? A palavra do Senhor está dizendo aqui nessa noite: levante, vai lá, pegue-o pela mão. Tome posse dessas palavras, irmãos. Levante e pegue alguém pela mão. E quando Deus levanta, e quando eles levantam, Deus abre os olhos. E eles veem ali um poço de água. Eles começam a ver ali a fonte da vida. As nossas lágrimas têm às vezes nos impedido de ver a fonte. E com isso nós temos morrido no deserto. As nossas lágrimas às vezes têm nos impedido de ver as águas correndo, os rios correndo. Então, abra os teus olhos, olhe para a fonte. O Senhor já te levantou. Então Ele está te falando hoje, nessa noite: abre os teus olhos, olhe a fonte. A fonte estava bem ali próximo dela, de Agar. Mas o desespero de ver a morte chegar impediu que ela visse ali as águas. Impediu que ela visse a fonte. Então Agar e Ismael, eles tiveram ali um encontro com um anjo no deserto. E os seus olhos foram abertos. E assim puderam saciar a sua sede e ter as suas vidas retomadas. E as promessas de Deus se cumpriu ali também na vida de Ismael. A palavra do Senhor diz que Ismael, então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto. Lá em João, no capítulo 4, fala também de uma mulher, a mulher samaritana. Essa mulher, ela estava ali no poço, mas ela também não enxergava a fonte de água. Aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus. E Jesus ali, ele diz para ela que somente Ele poderia oferecer para ela uma água que jamais ela sentiria sede. Que jamais ela teria sede. E é essa água que o Senhor quer te oferecer nessa noite. Às vezes, diante dos seus desertos, nós temos enfrentado, nos desertos que nós temos passado. Às vezes nós temos olhado só para os desertos, mas estamos esquecendo que Deus é poderoso para que nos dê uma fonte de água. Jesus, Ele é a fonte de água viva. Só Jesus pode saciar a nossa sede. Só Jesus pode tirar o deserto que nós estamos vivendo e transformar a nossa vida. Assim como foi ali com aquela mulher samaritana.
Assim como Deus transformou a vida dela, assim como Deus transformou a vida de Agar. Em João capítulo 7, verso 37 e 38, diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de águas vivas. Esse é um convite para essa noite, irmão. Se você tem sede, venha conhecer Jesus. Venha, se renda, se entrega aos pés do Senhor e tenha as suas vidas transformadas. Lembra que no início, quando nós começamos a fazer aqui a leitura, Abraão ele entrega para Agar um odre de água, que no meio do deserto ia acabar. Mas Deus coloca diante dela, no meio do deserto, uma fonte de águas vivas. E essa fonte de águas, que a nossa esperança precisa ser renovada nessa fonte que é Jesus. A nossa fé precisa ser renovada nessa fonte que é Jesus. A nossa esperança, os nossos compromissos têm que ser renovados nessa fonte que é Jesus. Moisés, ele viveu 40 anos no deserto. E ele aprendeu a depender totalmente de Deus. Elias, ele sofreu no deserto, mas Deus supriu suas necessidades e ele chegou no Monte Horebe. João Batista também viveu no deserto, mas Deus esteve com ele. Jesus, ele foi tentado no deserto e Deus deu a vitória. Irmão, nós vamos passar pelo deserto. Nós já aprendemos que o deserto é lugar de passagem, não é lugar de permanecer. Porque o Senhor, ele é a fonte de água ali no deserto. O Senhor, ele é a fonte. Ele transforma. Ele é a provisão no meio do deserto. Ele é a fonte de águas vivas. Que você possa entender, irmão, nessa noite, que Jesus é a fonte de águas. Só no Senhor que nós podemos. Só no Senhor que nós podemos viver nesse mundo, encarar todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, todos os nossos desertos. Eu não sei qual o deserto que você possa estar enfrentando aí na sua vida. Talvez seja na sua área sentimental, na sua área conjugal, às vezes seja numa área financeira. Eu não sei qual é o seu deserto, irmão. Mas Jesus, eu sei te dizer que Ele é a fonte. Jesus é a fonte no meio do seu deserto. Jesus é a provisão no seu deserto. O deserto que você estiver passando, Jesus, Ele é a fonte de águas vivas, que te renova, que faz florescer a sua vida. E para terminar, eu queria estar lendo lá no livro de Isaías, capítulo 41. Isaías 41, onde a palavra do Senhor diz, no verso 17: quando o meu povo, pobre e necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que brotem fontes nos vales e com que os rios corram pelas montanhas. Onde não há plantas, farei que os desertos virem lagos, com que nas terras secas haja muitos poços. Plantarei árvores no deserto, cedros, acácias, murtas e oliveiras. Na terra seca farei crescer pinheiros, junto com os zimbros e cipestres. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que eu fui o Senhor de quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Toda transformação das nossas vidas, irmão, todo lugar seco, toda a área que nós estivermos passando por sequidão, somente o Senhor
faz brotar águas. Somente o Senhor faz fluir rios. Talvez nas suas áreas, na sua vida pode estar seco, mas somente o Senhor brotará fontes. Só Ele faz nascer a planta. Somente o Senhor. Que nessa noite nós possamos entender que nós não vamos ficar livres dos desertos, nós vamos passar pelos desertos, mas lá no meio do deserto, o Senhor, Ele é a provisão da fonte de água viva. Que essa palavra fica no teu coração, lembrando que o deserto que você estiver passando na área de sua vida, o Senhor, Ele é a provisão com águas, e Ele fará brotar rios no meio do teu deserto. E muitos milagres vão acontecer, muitas transformações vão acontecer, e Deus vai estar ali, guardando, operando cada milagre, cumprindo cada promessa nas nossas vidas. E que em nome de Jesus, que essa palavra possa fluir algo no seu coração, que em nome de Jesus, que essa palavra possa transformar de alguma forma, alguma área da sua vida. E que você nessa noite possa tomar posse de palavras, que os seus desertos há uma fonte de águas vivas. E eu gostaria de orar para a gente terminar esse culto, esse momento que nós tivemos agora. Gostaria que, se você puder ir na sua casa, se você puder se levantar, se você puder abraçar com alguém, se você puder colocar aí a mão no seu coração, e que o Senhor Deus possa nessa noite transformar todos os seus desertos em fontes de águas vivas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, alcançar cada família, que o Senhor venha alcançar cada um que esteja, Pai amado, agora, nesse momento, ouvindo essas palavras. Senhor Jesus, que os nossos desertos venham fluir rios, águas, que fluirão, Pai amado, em nome de Jesus. Senhor Jesus, que ali no meio do vale, um rio de água viva possa fluir, Pai amado. Que nós possamos agora, em nome de Jesus, entregar todos esses desertos nas Tuas mãos, Pai. Para que o Senhor possa transformar, modificar a nossa vida, a área da nossa vida. Pai amado, nós não sabemos qual o deserto que essa pessoa está passando, mas eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor é poderoso para visitá-la, Pai, em nome de Jesus. O Senhor visita, Pai amado, com as Tuas mãos poderosas, e que ela possa sentir o cheiro das águas, que ela possa sentir o broto do cheiro das águas florescerá, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Amém.